Minha Assault Rifle, que a gente conhece, começa com o R15. A gente conhece o R15. Não foi a primeira arma do Geninho Rocha. E eu vou contar isso porque tem a ver com essa arma aqui agora. 1957, dentro da garagem da casa do seu Geninho Rocha, do Eugene Stoner, ele fez o R10. Não como a gente conhece. Bem parecido. E com alguns detalhes que foram copiados em outras armas. E ele mudou. No primeiro rifle, ele deixou dessa forma. E posteriormente, quando ele criou o R15, ele mudou algumas coisas e isso foi incorporado no R10. O Eugene Stoner não criou o R15 primeiramente, ele criou o R10. O R10 era em 308, porque na época as Forças Armadas da OTAN, não era OTAN ainda, mas eles trabalhavam com o calibre 308. Teve uma concorrência interna para reduzir o diâmetro do calibre para... Acho que é baseado na Convenção de Haia, se eu não estiver enganado, para aumentar a sobrevivência do soldado. Eles reduziram o calibre das armas para 5,56 e você vê isso também nos russos, dividindo para 5,54. 5,50... Os AR-74 é 5,54? Eu acho que é 5,54. Posso estar errado. E ele cria o R10 na garagem dele, posteriormente, para atender a concorrência para a nova arma do exército americano, ele reduz o tamanho da arma, trabalha com o time de engenheiros e transforma o calibre 222 no 5,56. Posteriormente, a Remington pega e faz o 223 para o mercado comercial. É a mesma coisa, mas tem diferença. Não vou entrar nisso. Face à concorrência, tem toda a história do vídeo do R15, vocês voltam lá, se vira para assistir, já contei essa história. Diferente do que aconteceu com o nosso querido Nelmo Suzano, o Eugene Stoner foi na bateria de testes, pegou o soldado criando falha nos rifles dele, mostrou isso e salvou a concorrência. O Nelmo Suzano não teve essa oportunidade de estar lá, né? Consequentemente descobriu que era a munição da CBC que estava dando um problema no rifle dele, mas vamos lá. O R-15 vence a concorrência para o mercado, para as Forças Armadas Americanas. A Armalite, sem condição de produzir, vende esse projeto para a Colt. O Eugene Stoner sabia do problema de corrosão da munição, a minha história contada anteriormente. Tem-se um prospecto de como fazer o niquelamento do ferrolho e da câmara do cano. Custava-se caro, só existia uma empresa nos Estados Unidos que fazia isso. A Colt resolveu fazer em casa. Não, filho, você não vai fazer isso que a gente tem isso em casa. E aí ficou a merda, e o XM-15, que é o protótipo, deu problema pra caralho no Vietnã. E é a história que se cresceu das falhas do R-15. Nem era R-15, era XM-15, que é o protótipo. Que sequer tinha kit de limpeza na época, mas vamos lá. Posteriormente, com a venda do R-15, um sistema que eu admiro muito, que é o Direct Impingement, fica patenteado para a Colt. Lembra que a Colt comprou o projeto da Armalite. Só que a Armalite era uma empresa que precisaria continuar a viver para o mercado internacional. Então, a nosso querido, genial Eugene Stoner, novamente, cria uma arma para atender o mercado internacional, onde ele não poderia usar o Direct Impingement por conta da patente ter sido vendida à Colt. Nisso, ele cria o AR-16. AR-16. O que era o AR-16? O AR-16 era uma arma estampada, não usinada em alumínio, com sistema de gás em pistão de curso curto, com o ferrolho e a câmara rotativa nos mesmos moldes do R-15,
Porém, sem o buffer tube. Sem o buffer tube. Aonde, para se produzir essa arma, muito semelhante ao que você tem no AK-47, você poderia usar indústrias que produziam equipamentos rurais. Sim, amiguinhos, o mesmo tipo de solda, o mesmo tipo de estamparia, inclusive o mesmo tipo de chapa que as empresas agrícolas brasileiras e ao redor do mundo usam para fazer os seus implementos agrícolas, como roçadeiras, encilhadeiras, máquinas de arar. Você poderia produzir o seu AR-16. Eu deixei a foto aí para vocês verem com o AR-16. No calibre 308. Lembre-se, a maioria dos países ao redor do mundo continuava com o 308. Os da OTAN tinham movimentado para o 5.56. Esse rifle não vendeu bem. Não vendeu bem. Nessa época, o Eugene Stone sai da Armalite e vai para a Cadillac Gage, outra empresa do grupo, para outra empresa, vai trabalhar na Califórnia. E o James Sullivan, que era da turma do Eugene Stoner, eles pegam o projeto do AR-16, e transformam no AR-18. Eugene Stoner já não estava mais. O AR-18 não teve as mãos do Eugene Stoner, mas leva o crédito do Eugene Stoner. Por quê, amiguinhos? Porque o time que transformou o AR-16 no AR-18 só reduziu o tamanho da arma, igual o Eugene Stoner fez no AR-10 para o AR-15. E nisso nasce o AR-18. Aí você está se perguntando, tio Mício, por que não o AR-17? Porque o AR-17 foi o último projeto do Eugene Stoner na Armalite. O AR-17 era uma shotgun de trap, 2 tiros. Considerada não, ela é a shotgun mais leve do mundo. Só que só foram feitas 1.800, inclusive a número 3 está à venda por um preço bem acessível. Não é bem acessível, está bem caro. Estão vendendo por $1.800, o preço regular dela é em torno de $800. Mas essa é a número 3, ela está impecável, ela está na caixa há mais de 40 anos. Tá a foto aí para vocês verem, vou postar só para passar vontadezinha. Vai comprar, tio Mício? Eu tô olhando ela faz 3 semanas, já entrou 3 vezes em leilão de 7 dias e ninguém comprou. Tá meio salgado, tipo, não é uma peça histórica. É uma peça porque eu gosto do Geninho Rocha. Número 3, certeza que ele viu. A número 3 da produção ele viu. Eu tenho certeza disso que ele viu. É para mim é histórico. Voltando, o time da Armalite, posteriormente a saída do Eugene Stoner, pega essa arma, o AR-16, reduz o tamanho para o 5.56 e você tem um AR-18. Lembra que a arma é toda estampada, inclusive eles não podem nem copiar o magazine, porque o magazine é proprietário. É um fracasso, comercialmente o AR-18 é um fracasso, mas eu costumo dizer que o projeto AR-18 de Geninho Rocha é o maior sucesso que ele teve no fracasso. Porque você tem o SA-80, você tem a compra dele pelo Japão, do AR-18, você tem a compra dele na Coreia, você tem a compra dele na Inglaterra, e que mais países? Que eu lembro agora, eu li isso há 2 semanas atrás. Então, quando você pega a linha SA-80, inclusive os rifles feitos pela Daewoo que fala, na Coreia, DR-200 o mais notável, SA-80 tailandês e o rifle Howa de combate japonês, aquele bullpup britânico que me fugiu um nome agora da mente, não tem qual linha. Todos esses rifles são derivados do AR-18. Pega-se o projeto do AR-18, adequa-se o design para o maquinário local. Ou eles inventam uma modinha, uma curva diferente, não quer deixar tanto o canto vivo, faz uma curva no receiver. Mas são todos AR-18. Vou colocar a lista aí, fica mais
científico para alguns. O AR-18 sim, o rifle de maior sucesso. E esse sistema dele, de ferrolho, transportador e recuperação de energia, todo mundo copia, porque aí o mundo moderno copia o AR-18. Então, quando você olha o G36, é uma cópia de AR-18 no sistema de ferrolho. Se você copiou o sistema de trancamento e o sistema de ferrolho, você copiou a arma. Então, SIG MSX moderno, G36, todas as armas short stroke usando o sistema de ferrolho rotativo do R15, que é único. E como eu já disse, Eugene Stoner copiou o sistema de ferrolho rotativo e o trancamento do Melvin Johnson. Eles trabalharam junto na Armalite. Então, tipo, o Eugene Stoner alcançou longe porque ele estava no ombro de um gigante, que era o Melvin Johnson. Então isso foi copiado do Johnson. Mas não tira o mérito do Eugene, nem do Johnson. Mas o Johnson tem mais moral, na minha opinião. Então toda essa conversão, se você tem um short stroke gas piston, ferrolho rotativo, o transportador do ferrolho encurtado mais denso com a mola recuperadora, como está em todos os rifles hoje em dia, você tem um R18, cara. Você tem um R18, amiguinho, desculpa te magoar nesse dia tão sensível seu, mas você tem um R18. O R18 foram fabricadas 20 mil unidades, originalmente ele bate a coronha. E aí o que acontece, cara? Acontece que o R18, ele foi fabricado 20 mil unidades, não teve tanto sucesso. Para-se de fabricar ele na década de 80, problemas com banimento de rifles de assalto nos Estados Unidos, sim, já tivemos essas imbecilidades aqui. Eles voltam a fabricar ele em 2001. Eu acho que um período, 1.200 armas foram fabricadas, a Armalite foi vendida, e aí em 2001 eles voltam a fabricar o AR-180. Por que AR-180? Foi modernizado, o receiver todo dele é em polímero injetado, então a coronha e o receiver todo é em polímero injetado. Ele volta a usar o gatilho do R15, porque a patente já caiu, e o magazine é de R15. Esse é um R180, uma das poucas versões que foram fabricadas, tive a chance de comprar no leilão. O R18 ele ficou muito famoso na mão do Ira, tem até a música, né? My Little Armalite. Vou botar um trechinho da música para vocês aí. And it's down along the Falls Road, it's where I long to be. The one on me right, a clip of ammunition for me little Armalite. Essa versão eu não sabia até eu comprar a arma. Eu comprei, tá? Eu queria comprar o R18, fazer um vídeo, tal, eu queria ter arma na minha história. Eu tenho 180 moderno da Brownells, mas eu queria o Armalite, esse Armalite. E na hora que o rifle chegou, eu botei a mão e falei, caramba, a porra do rifle de polímero. Você vai ler, né? Fala, não, essa versão que foi fabricada, 180, em 2001, ela tem o receiver de polímero que me surpreendeu. Eu achei que o receiver de polímero nos ARs era mais recente, tipo de 5 anos pra cá. Não, a Armalite já mandou isso lá em 2000. Não que isso seja novidade, porque inclusive um outro filhote de AR-18, o Steyr AUG, é inteirinho de polímero, até o gatilho é de polímero. Não o gatilho todo é de polímero. Ele é muito simples de desmontar. Por exemplo, você pega um projétil, põe a ponta do projétil aqui atrás, é um buraquinho, você empurra e ele desmonta. Tem que ter cuidado, cara. Polímero antigamente não é tão bom que ele... Quando ele chega nesse ponto aqui, tá vendo que tem um buraquinho? Você só puxa. Você puxa a alavanca de manobra e ele cai. Aí você tem o que você tem no G36, no caso, o que você tem no G36, no SIG MCX, no Steyr AUG, naquele fuzil bullpup britânico que sempre me foge da mente o nome dele,
no fuzil de assalto japonês, tailandês ou taiwanês, posso estar errado, vou colocar isso. Então tudo que você tem de moderno tá aqui, começou no AR-16 do Eugene Stoner. Aí todo mundo fala assim, o Eugene Stoner não foi um grande projeto. Primeiro, para mim, sim, o R15 é o maior dos projetos, eu prefiro Direct Impingement do que Short Stroke Gas Piston. Por quê? Opinião minha, própria minha, porque quando eu comprei um AK-47, tem esse vídeo, a gente fez ele. Quando eu e o Sérgio, a gente pegou um AK-47, jogou o AK-47 na lama, jogou com pazinha a lama, jogou água em cima do AK-47 do R15, o R15 Direct Impingement não parou de funcionar, o AK-47 parou no primeiro, no segundo disparo. Então, tipo, tem uma diferença muito grande da sua opinião fecal de você pegar alguma coisa e testar, como eu fiz. Eu fiz. Entendeu? Funciona. É o Direct Impingement, quando o gás entra por dentro do transportador do ferrolho e expele pela porta lateral, ele limpa a sujeira que está ali. Tem ponto baixo? Tem. Problema com água. Se você entrar na água, se você não drenar o rifle quando você sair da água, ele vai dar um calço hidráulico, ele explode o upper. É uma falha. Outra falha que pode dar, em regime de alta cadência, ele superaquece o ferrolho, que não é problema, porque você está carregando lubrificação, mas para alguns sensíveis é problema. Só que você está com uma máquina autolimpante, entendeu? No caso de um Short Stroke Gas Piston, você vai acumular sujeira, você vai precisar desmontar a arma para limpar. Para quem acha que não falha, falha pra caralho, eu provei. O AK-47 falhou. Então, tipo, é uma opinião. Eu prefiro Direct Impingement. Um monte de gente prefere Short Stroke Gas Piston. O exército americano está migrando para Short Stroke Gas Piston. Sim, mas o que existe até hoje é o Direct Impingement, que funciona muitíssimo bem. Mas é opinião. Eu prefiro. Se você gosta de short stroke, parabéns. Não é por isso que eu não vou ter short stroke, você entendeu? Se perguntar pra mim, eu prefiro Direct Impingement. Mais vantagens do que desvantagens. Mas esse aí é um vidinho. Acho que eu vou soltar em duas. Eu vou soltar o do R7 hoje, o 180 amanhã. Mas... eu esqueci do Beretta. Tem o Beretta também. O Beretta é copiado do R18. É tanta coisa que tem nesses... O Eugene Stoner é um mago da arma moderna, cara. Tudo que você tem é copiado dele. É genial isso. Mas é legal, cara. Até o gatilho do R18 era feito estampado. Esse daqui não é gatilho de R15, é o R180. Se perguntar pra mim, minha opinião, entre o R15 e o R18, eu prefiro o R15. Mas eu acho que esse método construtivo seria interessante para uma arma brasileira. Eu acho que se o R18 voltasse a ser fabricado pela Armalite no Brasil, é que agora está restrito, né? Mas eu acho que o R18 seria uma arma foda no Brasil. Foda. Porque tem tudo que o brasileiro quer, cara. Tem o Short Stroke Gas Piston, a coronha rebatível e o visualzinho de AR, sabe? Eu acho, nessa versão estampada, eu acho que seria um rifle foda sendo vendido no Brasil. Não com coronha de plástico no 180 aqui, eu acho legal. Mas com aquele receiver estampado, até com o gatilho estampado, eu acho que ia ser uma arma que ia fazer um puta de um sucesso no Brasil. Não sei, conversa com o seu Skin Cariol aí, vê se ele anima a voltar a fabricar isso no Brasil. Atender a América Latina, já pensou? Tira aquela merda daquele A2 que não funciona pra nada. Eu acho essa arma melhor. Muito superior. Tudo que a gente tem de moderno hoje vem dela. Esse é um vídeo curtinho pra vocês curtirem. Bom final de semana. Valeu, galera.